Beatriz, sou a professora de arranjo, e neste vídeo vou mostrar a família de madeiras e umas dificuldades que alunos desses instrumentos podem enfrentar. Vamos ver os 4 instrumentos principais da família: a flauta transversa, o oboé, o clarinete e o fagote. Todos esses instrumentos têm peculiaridade de digitação e de comportamento em tessituras diferentes, e cada um tem um timbre muito distinto. Então vamos ver algumas dessas coisas que tem que considerar ao arranjar para alunos desses instrumentos. Vamos lá! Primeiro vamos falar da flauta transversa. Mesmo que a versão moderna deste instrumento é feita de metal, é considerada parte do naipe de madeiras. O som da flauta é bem conhecido, é um som bem puro e doce. A vibração do ar dentro do tubo é produzida quando o instrumentista assopra sobre o bocal. A flauta lê na clave de sol. Umas dicas sobre uns desafios físicos da flauta. É muito difícil produzir as notas mais graves na flauta e quase impossível tocá-las fortes. Quanto mais aguda a nota, mais brilhante soa a flauta. Mas as notas mais agudas, as da terceira oitava, não são recomendáveis para alunos iniciantes ou intermediários, porque também são mais difíceis de produzir. É importante mencionar aqui que todos os instrumentos da família de madeiras têm um tipo de quebra entre duas determinadas notas, em que uma delas é a última nota do registro e quase todos os dedos estão soltos, e para tocar a próxima nota do próximo registro tem que apertar todos os dedos e simultaneamente tem que dividir o jato de ar com a embocadura e o sistema respiratório. Isso é difícil para os alunos fazerem rápido, então é muito importante saber onde é essa quebra em todos os instrumentos e evitar escrever passagens rápidas ou trinados na região dessas notas. A última nota na primeira oitava da flauta é Dó sustenido 4, que é uma nota muito propensa à desafinação. E a próxima, Ré 4, que é a primeira nota mais grave da segunda oitava. Como mencionei, isso é difícil para os alunos fazerem muito rápido. Então é importante evitar melodias rápidas ou trinados entre notas próximas através da quebra. Uma melodia assim ficaria muito frustrante para um aluno de flauta. Se realmente precisa que essa melodia fosse na flauta, melhor mudar o tom da peça para ela cair numa zona mais praticável na flauta, mas sempre ficando dentro da extensão recomendável. A seguinte melodia seria bem apropriada para um aluno intermediário de flauta. Agora vamos falar do clarinete. O som do clarinete é produzido quando o sopro do instrumentista vibra uma palheta simples. Tem um timbre amadeirado e lê na clave de sol. É importante lembrar que o clarinete é um instrumento transpositor. Na verdade, existem vários tamanhos e transposições de clarinetes, mas o clarinete mais comum que a gente encontra é o clarinete em si bemol. Isso significa que o dó escrito vai soar um si bemol um tom abaixo, então tem que escrever tudo um tom acima. O clarinete tem uma tessitura muito extensa. Tem 3 registros principais: o chalumeau, garganta e clarino. E soa muito bem em todos os registros. É um instrumento bem versátil. Uma característica bem interessante do clarinete é que o segundo registro começa 1/12 acima, ou seja, 1/8 mais 1/5. Essas 2 notas são tocadas com a mesma digitação. No clarinete, a quebra se encontra entre Si bemol 3 e Si3.
Então, tenta evitar melodias rápidas entre as seguintes combinações de notas. Uma melodia assim ficaria frustrante e quase impossível no clarinete. Como foi o caso da flauta, ou mudar o tom da peça para a melodia cair numa zona mais praticável, ou escrevê-la para outro instrumento. A seguinte melodia seria bem apropriada para um aluno intermediário de clarinete. Começa no registro chalumeau e evita ambas a região garganta e a quebra. Quando pula para a região clarino, usa a mesma digitação no Lá 2 e no Mi 4, uma 12ª acima. Agora vamos falar do oboé. O oboé usa palheta dupla e tem um timbre mais anasalado e mordente do que o clarinete. Uma dica importante ao escrever para oboé: por causa da palheta dupla, a embocadura é cansativa de manter, então é importante escrever bastantes pausas para dar uma aliviada na embocadura. O oboé não é um instrumento transpositor. Lê no tom real na clave de sol. Tem uma extensão parecida com a da flauta transversa. Mas, para alunos intermediários, geralmente é melhor ficar entre Fá 3 e Lá 4. Isso é porque, contrário à flauta, as notas mais graves do oboé saem muito fortes e são difíceis de controlar. E segue soando mais fraco quanto mais agudo vai. Agora, um detalhe muito importante a considerar ao escrever para oboé é que em muitos modelos estudantes do instrumento, muitas das chaves que se encontram em modelos profissionais que facilitam a digitação são ausentes. É uma boa ideia assumir que os seus alunos vão ter só o modelo mais básico à sua disposição. Então, é importante ter um certo cuidado com a digitação. A quebra no oboé é entre Dó 4 e Dó sustenido 4, mostrando aqui a digitação básica. Uma outra peculiaridade dos modelos estudantis de oboé é que, em alguns casos, o aluno vai ser obrigado a tocar a nota Fá com uma digitação forquilhada. E também tem uns buraquinhos em algumas chaves que tem que liberar manualmente enquanto segurando a chave. Então, tudo isso pode dificultar algumas passagens melódicas entre essas notas. Também é melhor não escrever pulos de intervalos grandes, especialmente ligados para baixo, como neste exemplo. A seguinte melodia seria bem apropriada para um aluno intermediário de oboé. Um ponto interessante: se tiver um oboé presente no conjunto, é ele que dá a nota de afinação, o Lá 440. O timbre é penetrante e é a referência de afinação para a orquestra toda. Agora vamos falar do fagote. O fagote é o instrumento mais grave da família de madeiras. Mas além da função de baixo, também soa muito lindo no registro tenor, e é bom escrever melodias para o fagote nesse registro. Vamos vendo mais para frente. O fagote tem umas características importantes em comum com o oboé.
também usa palheta dupla e as notas mais graves do fagote também são difíceis de produzir, como é no caso do oboé. Aliás, no fagote, essas notas precisam de um pouco de tempo para soar. Também é muito importante escrever bastantes pausas para o fagote, porque além de ser um instrumento muito exigente com o ar, como foi no caso do oboé, precisa dar uma aliviada na formação da embocadura da palheta dupla. O fagote lê principalmente na clave de Fá, mas também na região mais aguda pode chegar a ler na clave de Dó na quarta linha. Uma coisa muito importante de saber sobre o fagote é que tem este monte de chaves aqui atrás que são tocadas com o polegar esquerdo, e também por causa da quebra entre Fá 2 e Fá sustenido 2, passagens rápidas entre as seguintes notas seriam complicadas. Vamos dar uma olhada neste diagrama aqui, que além da quebra que a gente já viu, aqui mostra 3 chaves diferentes a serem tocadas com o polegar esquerdo e o meio buraco com o indicador esquerdo. Então seria muito difícil uma melodia rápida assim. Uma boa melodia no fagote seria mais assim, evitando muita ginástica com os dedos e polegares. Repara que tem o Ré grave, que cai fora da extensão recomendada para alunos intermediários, mas se uma nota grave assim fica isolada desse jeito e for abordado com tempo amplo antes, pode ser bem executável assim. Cada instrumento da família de madeiras tem suas peculiaridades. Então, na dúvida, sempre procura um músico que toca o instrumento em questão para saber se o que você pretende escrever é apropriado pelo nível do aluno do instrumento ou é até executável no instrumento. Vamos falar agora sobre algumas técnicas e efeitos importantes que são possíveis para alunos desses instrumentos. Trinados de pequenos intervalos são possíveis e bem interessantes em todos os instrumentos do naipe de madeiras. O mais importante é de lembrar o que mostrei antes, de evitar trinados através da quebra ou de outras digitações complicadas, especialmente no caso do oboé ou do fagote. Tem digitações alternativas nesses instrumentos que facilitam os trinados, mas geralmente não se aprende essas nas primeiras fases de aprendizado. Uma grande variedade de articulações são possíveis nesses instrumentos, então é importante especificar qual é o efeito desejado numa determinada passagem. É relativamente fácil tocar ligaduras, ou seja, mais que uma nota numa só respiração, nos instrumentos de sopro. Se marcar só a linha curva da ligadura, o músico vai manter o fluxo de ar constante e só mudar as notas com os dedos, dando um som legato. Para as notas soarem um pouquinho mais definidas, mas ainda meio legato, pode marcar assim, com a mesma linha curva de ligadura, mas com marcas de articulações em cada nota. Aí o músico ainda vai tocar todas as notas em uma respiração só, mas vai interromper o ar levemente com a língua para destacar um pouco cada nota. Se você prefere que as notas soem muito mais definidas e articuladas, pode escrever sem ligadura e sem articulação. Ou se quiser as notas bem curtas e separadas, escreve com marca de staccato. E é possível misturar todos esses efeitos.
dica: escalas, arpejos e melodias com pulos de pequenos intervalos, como nos exemplos anteriores, são idiomáticos e tranquilamente executáveis. Agora, é melhor evitar pulos ligados de intervalos grandes descendo. Por questões da construção desses instrumentos, não é muito prático fazer isso. Agora vamos ver um arranjo de filosofia de Noel Rosa para um conjunto dos 4 instrumentos de madeiras que a gente viu até agora: flauta transversa, oboé, clarinete e fagote. A versão original de filosofia é em Fá menor, mas transpus para Sol menor, tom real neste arranjo, para ele ser mais tocável por alunos intermediários. Aliás, no caso deste arranjo, evita muitos desses problemas de digitação que já vimos. Mas isso é difícil evitar sempre, como a gente vai ver. Como é o caso com qualquer arranjo, tenta escrever uma parte interessante para todos. Isso é especialmente importante no caso das madeiras, porque cada um desses instrumentos é versátil e tem um timbre bem único. Neste arranjo, todo instrumento tem a melodia principal em algum momento. E quando não tem a melodia principal, na sua grande parte, os instrumentos no seu papel de apoio tocam mais melodias secundárias do que só apoio harmônico de notas sustentadas. Figuras arpejadas são particularmente idiomáticas para esses instrumentos, mas lembrando que no caso de alunos, é melhor que tais arpejos não sejam tão rápidos ou muito extensos. Um dos maiores desafios ao escrever para um conjunto de madeiras quando o aluno de flauta ainda não desenvolveu o registro agudo é conflito com o oboé, que por sua natureza soa mais forte, especialmente na região meio grave. Vemos aqui que quando a flauta tem a melodia no início, está tocando no limite agudo da extensão recomendável, onde o instrumento naturalmente vai soar mais forte. A melodia da flauta é escrita bem mais aguda do que a linha de contramelodia do oboé por esse motivo. Aqui no compasso 9, quando a flauta assume o papel de acompanhamento de contramelodia à melodia principal do oboé, é escrito muito mais grave e, consequentemente, vai soar mais suave comparado com a melodia do oboé, pela simples natureza da construção desses instrumentos. A extensão do clarinete é aproveitada neste arranjo, usando tessituras diferentes em momentos diferentes. Note aqui no compasso 20 que a linha do clarinete desce abaixo da linha do fagote, assim destacando a região grave do clarinete e a possibilidade dele num papel de linhas de baixo, e ao mesmo tempo deixando o fagote assumir um papel melódico. Vemos no compasso 22 para 23, o fagote ultrapassa a extensão recomendável por um semitom. Isso é aceitável, aliás, porque é o auge da melodia principal do fagote. Vemos aqui no compasso 24 que tem digitação problemática para o oboé. É um dos momentos em que foi mais interessante desafiar o aluno do oboé para poder escrever uma figura mais musical do que tentar evitar qualquer dificuldade. Agora vamos escutar o arranjo. Então é isso. Espero que vocês gostaram e acharam útil. Se você está assistindo desde o canal YouTube, inscreve-se no canal e vá no site arranjobem.com.br. Você pode baixar material suplementar e deixar seus comentários. Muito obrigada!